bem longo. Quem tiver paciência de assistir, assiste. Quem não tiver, sinto muito, vai perder sobre o assunto, que é muito interessante e muita informação. E ajudeu nessa causa. Mês roxo, mês de maio. Venha comigo nessa causa, doença de Crohn. Queremos a cura. Oi pessoal, tudo bem? Demorei, né, pra gravar um vídeo, mas voltei. Não sei se será com a mesma frequência de antigamente, eu não sei, gente. Um vídeo é sobre um assunto muito importante pra mim e talvez pra quem esteja assistindo aí do outro lado também seja muito importante. Tô gravando no meu quarto, olha, ver que não tá nada preparado, que me deu vontade. Pensei, hoje, vou gravar um vídeo. E me deu vontade. Bom, eu vou falar sobre uma doença que eu conheço faz praticamente 5 anos. Ela é meio complicado de eu falar sobre ela porque eu me sinto com o coração apertado, me enferma meu coração, mas quando você tem uma certa maturidade, você percebe que você não tem como evitar certos assuntos. Certos assuntos tem que ser falado. E eu pensei muito sobre isso, e acho que tá na hora de eu criar uma certa maturidade sobre isso e falar. Então eu resolvi gravar um vídeo hoje sobre isso. Há 5 anos atrás, o meu tio, ele foi diagnosticado com uma doença que ela é muito rara e poucas pessoas conhecem ela. Nós mesmos aqui da minha família não conhecíamos. Não sabia nem nem sabia que ela existia, quando mais como ela era. E ele foi diagnosticado. A doença é a doença de Crohn. Não sei se vocês conhecem. Ela é uma doença intestinal. E ele ficou 2 meses internado e veio a falecer. Faz 5 anos que ele veio falecer e foi morar com Deus. E meio que eu fiquei restrita sobre esse assunto. Eu não queria falar, pronto. Pra mim ele tá viajando, uma hora ele vai voltar. Pra mim ele tá vivo no meu coração. E assim, eu não queria falar, sabe? Eu tinha um certo entendimento sobre a passagem dele pra outra vida. Isso sim, isso eu não sou voltada a nada. Mas sobre a doença ainda era tava na garganta, meio entalada. Eu não conseguia dizer. As pessoas perguntavam, mas como que você te faleceu? Que doença? E eu, doença de Crohn. E pronto, já saía de perto porque eu não queria aprofundar no assunto. Mas como eu disse no começo do vídeo, eu acho que já tá na hora, tá necessário, porque essa doença ela é muito rara e tem poucas informações e eu acho justo outras pessoas também saber sobre ela. Até porque os sintomas são muito silenciosos. Como eu disse, né, é uma doença rara. Às vezes a pessoa tem a doença de Crohn e não sabe. E esse mês, o mês de maio, é um mês roxo. É um mês voltado para a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Gente, os sintomas são iguais de outras doenças. Então você não sabe ao certo se é doença de Crohn ou não. No começo, ela é com diarreia, né? Vou falar sobre o que eu convivi, que foi com o do meu tio. O médico disse que ele convivia já com a doença há 3 anos, só que ninguém sabia. A única coisa que ele tinha era uma certa diarreia, mas fazia exames, não dava nada. Não tinha nada, ele nunca ficou doente na realidade, né? E quando ele começou a ficar doente, fez exame, não dava nada, não parecia o problema. Até que ele fez colonoscopia e apareceu, né? Só que depois que ele veio a falecer. Ele faleceu dia 12 de setembro de 2013, uma sexta-feira. O resultado chegou na segunda-feira. Ou seja, ele morreu e nós enterramos ele sem saber provavelmente, que doença seria. Foi tipo um pré-diagnóstico do médico que disse que poderia ser doença de Crohn, mas que nos exames mostraria melhor. E depois que o médico lá fez a cirurgia, ele disse que provavelmente poderia ser, mas que esperaria o resultado dos exames. Foi aí depois, então, que descobrimos que era a doença de Crohn.
Foi um certo susto, sim, por 2 motivos. Porque lutamos 2 meses pra ele, né, sobreviver, ele ficar curado de uma doença, de algo que a gente não sabia que tinha, porque cada médico falava uma coisa. E quando descobrimos qual doença era, ele já tinha falecido. Ou seja, não tinha mais nada para ser feito. Já Elvis Presley acabou. Então, como uma pessoa não vai ficar revoltada? Poxa, eu lutei tanto para salvar ele e não deu. Mas ninguém é melhor que Deus, né? Deus sabe o que faz. Então eu pensei assim, como o mês de maio é o mês roxo voltado para essa doença, queria fazer, gente, uma campanha, uma causa para as pessoas. Divulgar, mostrar para que tenha um tratamento e um diagnóstico certo para essa doença, entendeu? Um exame totalmente só para essa doença. Um diagnóstico só para essa doença. Não um exame que engloba para várias doenças, entendeu? Algo que seja só para ela, uma pesquisa científica. Porque vocês veem na televisão e nas redes sociais se falam sobre essa doença? Não! Nem todo mundo sabe, não é divulgado. Então tem que ser mais divulgado como outras doenças são. O câncer, a diabetes, ela é tão divulgada, é tão sensacional, ajuda tantas pessoas. Por que a doença de Crohn também não pode ser divulgada e ajudar outras pessoas? Tem tanta gente que tem doença de Crohn e não tem um certo apoio. Porque, gente, não vai pensando que doença de Crohn é uma doença levinha, que não dói nada. Vocês estão enganados. Dói demais. Eu já vi relatos de pessoas pelo YouTube, por outros lugares, que sofrem muito, estão vivos, né? Graças a Deus não morreram, estão vivos, que contam que é um sofrimento. E eu vi por 2 meses o sofrimento do meu tio. Entendeu? É uma dor, gente, absurda. Uma dor absurda. E ela é uma doença que tem 3 fases. Da leve, da moderada e da grave. O meu tio estava com a grave. Porque ela é tão silenciosa e pouca informação sobre ela que a gente nem sabia que ela existia. Entendeu? E quando ele começou a sentir aquelas dores absurdas que corremos com ele pro hospital, ninguém sabia sobre essa doença. Entendeu? Sabia a gravidade dela. E quando ficamos sabendo, já como disse, né? Foi tarde. Então, gente, muito cuidado. Mesmo que não tem nenhum sintomas da doença de Crohn, mas se cuidam, gente. Façam exames de 3 em 3 meses, de 1 em 1 ano, de acordo com o médico que vocês pedem. Vão ao médico, não é vergonha. Deus colocou os médicos no mundo para ajudar a gente. Vida é uma só. A gente não tem 2, 3. A gente não é igual gato que tem 7 vidas, a gente só tem uma. Então, por favor, gente, valoriza. Valoriza. Você, aí do outro lado, que pode ter ou já foi diagnosticado com a doença de Crohn, por favor, gente, se trata, se cuida, faça tudo que o seu gastro pede. Não toma os remédios certinho. Tem que fazer uma certa... Não é certo regime, alguma coisa? Faz, gente. Se tem que fazer caminhada? Faz. O que o médico pede, faz, gente. Porque se eu tivesse a oportunidade de ter meu tio aqui, vivo, eu queria muito ter. E eu não tive essa oportunidade. Entendeu? De ter meu tio saudável, de ele poder viver. Eu não tive essa oportunidade. Que você aí do outro lado, que tem a doença de Crohn, pode ter a doença de Crohn, tem a oportunidade, que tá vivo, que tá viva. Então, por favor, gente, valoriza a vida de vocês. Não deixa jogar fora e não ralo assim, não. Em volta de vocês tem muita gente importante que amam vocês. Às vezes pode pensar, ninguém gosta de mim. Gosta sim. Tem pessoas que se importam com vocês. Por favor, essa doença não é brincadeira. Ela é grave, ela mata. E ela desestrutura qualquer família. Porque quando uma pessoa que a gente ama vai morar com Deus, a vida não é a mesma. Você tenta continuar a vida do mesmo jeito, mas ela não é como antes. É difícil você ter que caminhar, viver na vida sem outra pessoa. Ainda mais você sabendo que a pessoa foi morar com Deus de uma doença tão rara que você não tem informação que deveria ter, não tem um diagnóstico certo, mas ela tem tratamento. Então, a hora que é diagnosticada, faça o tratamento. Faça certinho. Os remédios são caros? São. Eu fiz uma pesquisa, são
muito caro. Mas graças a Deus a gente tem o alto custo nos postos. Acho que toda cidade tem, na minha pelo menos tem. O alto custo, leva os papéis do médico indicando que você tem a doença, tudo. Você consegue gratuitamente os remédios. Por favor, gente, não perde essa oportunidade de viver. Não perde. Eu não sei ao certo se essa doença é genética. Da minha família, meu tio foi a única pessoa que teve a doença de Crohn. Outras pessoas não tiveram e ainda, graças a Deus, não tem. E espero nunca terem, porque essa doença é terrível. E dependendo da gravidade que seja a doença, a pessoa fica acamada, meu tio ficaria acamado. Mas dependendo, não, a pessoa tem uma vida normal. Eu conheço pessoas que têm e tem uma vida normal. Nem parece que tem. Porque não tá na testa escrito que tem. Então, e se cuidam tudo. E tem pessoas também que eu conheço já que não se cuidam. Então, eu queria muito, muito, muito mesmo, de todo o meu coração, que tivesse uma pesquisa científica voltada para essa doença de Crohn. E a colite ulcerativa também, né? Porque tem pessoas que têm aí também. Mas eu tô falando da doença de Crohn porque eu vi alguém da minha família, bem próximo de mim, com essa doença. E eu vi o grau que ela é de sofrimento, de dor. Então, gente, eu queria muito, muito que a doença de Crohn tivesse um leque aberto assim, como outras doenças. Tem um leque aberto, sabe? Tem hospitais de tratamento voltado para as doenças. O Crohn não tem. Um hospital só para ele, um tratamento só para ele, um diagnóstico só para ele. Não existe. E muitas pessoas, quando descobrem que tem, é tarde, como foi meu tio. Agora, se tivesse uma pesquisa científica, algo voltado, relatado para a doença de Crohn, muitas pessoas que já faleceram, assim como meu tio da doença de Crohn, estaria vivo. Por quê? Porque teria como correr, a pessoa saberia que aquele paciente tem doença de Crohn, correria para tratar. Não ficaria, é isso, igual um bambolê, ou um ping-pong jogando pra lá e pra cá. Não, saberia exato o que é e pronto, e tratava. Entendeu? Então eu queria isso. E como... Mas sem gritar, né? Querendo é poder. Mas só de eu ter força de vontade pra querer já é um bom incentivo. Eu coloquei no meu Instagram, no meu WhatsApp, no meu Facebook, eu tô espalhando pelas minhas redes sociais tudo sobre essa doença. Esse mês de maio. Então, gente, eu agora tô divulgando aqui no YouTube. Por favor, gente, compartilhe. Vamos ajudar nessa causa, porque chega em alguém lá no da saúde, lá o Ministério da Saúde, não sei, de algum lugar, mas que eles olhem com mais carinho, com mais atenção com a doença de Crohn e que eles não se importem mais, porque eu sei que eles se importam, mas olhem com mais necessidade, porque ela mata, e ela é silenciosa, e ela destrói a pessoa que tá com a doença e quem tá em volta de ver o sofrimento. Tá? Então eu queria muito, muito do fundo do meu coração que o Brasil é grande, tem muita gente inteligente, muita gente capacitada. Eu, inclusive, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre essa doença. E eu vi muitas coisas sobre ela. E vi que não tinha muitas informações exatas, tipo assim, um tratamento diagnóstico, né, como eu disse, exato. E eu falei assim, eu quero ajudar outras pessoas. Eu não quero que as pessoas passem pelas mesmas coisas que o meu tio, que a minha família passou. Eu quero que outras pessoas sejam salvas, tenham uma cura. Assim, ela não tem a cura, né? Ela não é curável, mas tipo assim, descobre mais rápido o diagnóstico. Só que não tem como deixar isso passar em branco. Tem que ser falado, gente. Então, como é o mês de maio, é sobre o mês dessa doença, vamos agir. E não é só no mês de maio que a gente tem que agir também. É o ano todo, é a vida toda, porque essa doença não é só em maio. É a vida toda. Ela não tem cura. Então, se a gente se empenhar, a gente se unir com todas as nossas forças, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E a gente vai conseguir achar um diagnóstico rápido e um tratamento rápido para essa doença. Essa doença, ela não espera. Ela corre demais. E ela é rara. Ela é silenciosa. Ela não avisa quando ela tá vindo. Simplesmente ela vem e pronto. Então a gente não pode ficar de braços cruzados esperando por ela. Não. Porque ela vem na sua cara ainda. Porque ela é terrível. Então, gente, vamos esperar para amanhã se a gente pode fazer hoje.
Não é porque a gente não tem que a gente não vai ajudar quem tenha. Jesus deixou bem bonito pra gente na Bíblia. Amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente tem que amar o próximo, a gente tem que ajudar o próximo. A gente tem que ajudar as nossas forças, as nossas fé e correr para ajudar aqueles que têm, ou que sabem já, ou aqueles que têm e não sabem o que é. Porque se a pessoa que tem e ela sabe, ela já está fazendo um certo tratamento. Então ela corre menos risco de ficar pior. Agora, se a pessoa tem a doença de Crohn e ela não sabe, é pior ainda. Porque ela pode estar no estágio leve, mas como ela não sabe, ela pode ir para o estado grave e acaba morrendo. E sem saber o que é. Porque não tem informação. Porque todo mundo viu ali a pessoa ruim, passando mal, sabendo que poderia ser aquela doença e não fez nada. Porque, é tipo aquele que tá, não é comigo, então tem importância. Não, não é com você, mas é com o que tá próximo de você. É um irmão seu perante a Deus. É um ser humano. É uma vida. E como eu disse, não somos igual gatos que temos 7 vidas. Tem 7 vidas? Não, só temos uma. Então temos que aproveitar. Então, gente, por favor, me ajudem nessa causa. Vou conversar com outras pessoas sobre a saúde, pra gente se unir, fazer alguma coisa. Eu vou me empenhar, fazer de tudo pra eu conseguir. Sei que não vou salvar ninguém, porque eu não sou Deus pra salvar ninguém. Mas eu quero ajudar as pessoas. Porque Deus deixou um legado pra gente. E se Ele deixou esse legado pra gente, a gente tem que seguir. Juntar força. Tem uma associação brasileira sobre essa doença. Eles têm um grupo deles. A gente aqui do interior podemos ter a nossa. Se cada cantinho de cada cidade tiver uma equipe, umas pessoas que fazem palestras, incentivam, correm atrás. Gente, vai chegar no Ministério da Saúde sim. E eles vão agilizar o breguesso do negócio. E aí, eles vão ter. A cura não, porque, como eu já disse, não tem cura. Mas um tratamento, um diagnóstico mais rápido e mais eficaz. Porque essa doença não espera. Ela corre e ela tá acelerando de jeito. Eu tô vendo muitas coisas na internet que eu tô dando umas pesquisadas. Gente, ela tá correndo demais. É uma doença intestinal. Mas que eu descobri que ela já tá chegando no estômago. Você tem noção disso? Da gravidade que ela tá sendo? Do tanto que ela tá evoluindo? E pouca informação que tá tendo sobre ela? Tá percebendo? Eu não vejo em rede social, e na mídia, nada falando sobre ela. Mês de maio é um mês roxo, a doença de Crohn, colite ulcerativa. Tá falando na televisão? Tá falando na internet? Não, eu não tô vendo. Você tá vendo? Acho que também não. Se estiver me vendo, coloca no YouTube, no Facebook, no Instagram, se estiver vendo esse vídeo, o link da onde tá divulgando, que aí eu vou ver. Que eu não tô vendo, só da Associação Brasileira que eu tô vendo. Porque eles são voltados pra colite ulcerativa e doença de Crohn. Porque outros lugares não. E eu acho que tem que ser mais falado, olhado com mais carinho, com mais atenção. Porque saúde, é vida. Então, gente, eu sei que o vídeo já tá longo, eu só vim pedir por uma causa, gente, pelo amor de Deus. Me ajude a conseguir com que mais pessoas tenham um tratamento diagnóstico mais rápido. Por favor, gente, essa doença tá acelerando demais. E eu fico certo preocupada, porque se ela acelerar de um ponto, muitas pessoas podem acabar perdendo alguém da família, um amigo, por essa doença. E mais pessoas vão sofrer como eu e minha família sofrem. Sofremos e sofrem. Então, por favor, gente, olhe com mais carinho. Por favor, tá? Eu sei que eu demorei muito pra gravar um vídeo, que eu não gravei e falei sobre doença. Mas é que eu tinha que falar. Eu não poderia deixar no meu canal. Passar mais, tipo, não, eu tinha que falar sobre algo. E também vou deixar na descrição do vídeo algumas informações sobre a doença de Crohn. Gente, eu não vou falar sobre a colite ulcerativa, porque eu não sei nada dela. Agora, da doença de Crohn, eu sei. Vou falar sobre os sintomas, a causa, diagnóstico, tratamento, essas coisas. E o médico tem que procurar, que é um gasto. Beleza, gente? Descrição do vídeo. Qualquer dúvida, comente no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Pra vocês curtir e compartilhar
esse vídeo pra muita gente saber e ajudar a nossa causa. Mês roxo, mês de maio. Venha comigo nessa causa, doença de Crohn. Queremos a cura. Beijo, pessoal!